Para a segunda parte dessa edição de OS Negócios, eu recebo aqui o CEO da Flapper, Paul Malik. A aviação executiva tem crescido com muita força no Brasil, sobretudo por causa do agronegócio. A Flapper surgiu justamente para abastecer, atender esse mercado com fretamento de voos particulares, gestão de jatos e helicópteros, atendendo clientes no Brasil e no mundo. Paul, boa noite, seja muito bem-vindo, obrigado por atender nosso convite. Boa noite, obrigado pelo convite, boa noite a todos. Antes da gente entrar no ponto da nossa conversa sobre o negócio em si, a possibilidade dessa tarifa, ou mesmo a questão do IOF que eu mencionei há pouco, afeta muito o negócio de vocês? Afeta indiretamente, mas afeta. Nosso setor é um setor altamente dolarizado, desde as peças até treinamento dos pilotos, combustível, tudo isso tem a ver com mercados internacionais. Mas até vice-versa, se a gente pensa sobre o fato de que o Brasil exporta aeronaves para Estados Unidos e, frequentemente, depois de alguns anos, esses aviões mesmos, usados, voltam para o Brasil, isso tudo afeta, sim, valor médio de tanto voo como aeronave utilizada no setor. E vocês estão acompanhando isso de perto para tentar se adaptar a uma eventual taxação ou tentativa de negociação setorial, especificamente com os seus parceiros nos Estados Unidos? Como é que vocês estão se preparando para isso? Existe uma tentativa aqui da nossa indústria, pelas associações de aviação geral, de inserir um pouco desse feedback, buscar uma maneira de rever as tendências, mas sendo também bastante sincero, nós aqui internamente consideramos mudar uma parte do nosso negócio para um outro mercado, para evitar alguns impactos de IOF, etc. Porque, infelizmente, hoje a realidade é que mais de metade da nossa empresa, faturamento vem de fora. E quando você aumenta impostos, IOF, tarifas, acaba prejudicando uma parte core do negócio. Então, quem sabe logo vamos dividir entre o que dá para fazer no Brasil e o que podemos fazer através da nossa entidade internacional. Ou seja, o Brasil está ficando inóspito, ou seja, não amigável para empresas que querem investir aqui, dado o aumento da carga tributária, insegurança jurídica e tudo que a gente tem visto, é isso? Olha, eu não diria que ainda, talvez não ainda inabitável, a gente é empresário, a gente se vira, a gente se adapta, mas geralmente algumas situações desanimam e eu acho que no final das contas, de novo, a gente vai buscar uma solução, mas quem perde mais é o próprio povo, porque no final das contas esses impostos vão ser perdidos. Sim, claro. Não vão voltar para o governo, vão ser dedicados a algum outro país que consegue nos receber com mãos abertas. Então, eu acho que a aviação é um excelente caso de uma indústria que, de novo, ela é muito dolarizada, muito competitiva, com margens baixas e, no final das contas, ela é como se fosse um barômetro da economia. Claro. Quando a economia cresce, a aviação cresce em dobro, mas quando a economia começa a desacelerar, a aviação ela tem um impacto de 4 vezes, né, mais direto. Então, eu acho que aqui a gente é uma indústria que é bem sensível nesse sentido. Interessante o que o Paul está dizendo aqui. Houve um esforço gigantesco nos últimos anos para atrair capital, para atrair investimentos, para criar um ambiente mais favorável para o empreendedor aqui no Brasil, fosse o próprio brasileiro ou pessoas que vieram de fora, e está se jogando isso tudo fora. Eu vi propagandas, por exemplo, do governo do Paraguai, do Uruguai, para atrair investimentos que estão hoje no Brasil. E, claro, isso é uma disputa que existe entre os países, todo mundo quer atrair esse investimento estrangeiro, mas você está dando um caso concreto aqui de quanto que isso afeta diretamente, não só o negócio, mas a decisão do empreendedor, né? Você está me falando, olha, se está ruim aqui, eu vou levar parte da empresa para outro lugar, permaneço aqui com o que é necessário ficar, mas talvez poderia ficar muito mais aqui e vou te levar uma outra parte. Isso é perda de impostos, de geração de riqueza, de emprego, tudo que se fez um esforço justamente para evitar que ocorresse. Na verdade, fez um esforço para atrair e conseguiu, né? Infelizmente, eu acho que o que você mencionou também impacta muito a situação, porque enquanto o Brasil acaba sendo menos atraente para empreendedor, para um grande negócio, eu me considero hoje um grande negócio,
os outros países, como o Uruguai, estão de forma muito agressiva correndo atrás da gente. Sim, claro. Estão oferecendo impostos reduzidos, alguns estão chamados tax breaks, ou seja, tudo que a gente possa fazer para implantar um nascente lá e começar a partir daí. Então, acho que realmente hoje nós, empreendedores, sofremos um pouco e espero que... A gente é sempre otimista, né? Espero que a gente possa voltar a empreender com maior facilidade e vontade. Pô, vamos falar então do que deu certo até agora e desse mercado brasileiro que permitiu a Flap atuar aqui no país. O que exatamente a Flap faz? Sim, é serviço de táxi aéreo, mas ela se aproxima muito do que a gente podia chamar de um Uber aéreo, é isso? Ou seja, a pessoa tem uma necessidade específica para aquele trecho e contrata vocês. Exatamente. O Brasil é um país do tamanho continental, o segundo maior mercado de aviação executiva no mundo. Recentemente celebramos um marco importante de 1.000 jatos privados no Brasil e também primeiro aqui em São Paulo para tráfego de helicópteros. Então, resumindo, é um mercado interessante, um mercado que me atraiu e depois de vender a minha primeira empresa, que também aconteceu no Brasil, decidi empreender no setor de aviação executiva. Mas faltava, na época, uma solução que junta tudo isso numa única plataforma. O Brasil também, pelo seu tamanho, é um país muito fragmentado e ainda tem uma característica onde serviços de aviação executiva sempre foram muito associados ou vinculados ao governo, políticos, etc. Isso mudou um pouco lá com o Lava Jato, em 2016, o mercado começou a se sentir mal por causa de toda essa situação e ele se abriu a novas ideias. Porque eu acredito que se eu lançasse essa empresa em 2013, 2014, ela não decolaria. Foi naquele momento de sofrimento onde todo mundo se abriu e falou, olha, é uma ideia muito inovadora, mas talvez vai dar certo. Então, juntamos todos os operadores de táxi aéreo, criamos uma solução única, inicialmente de alugar aeronaves, mas também de compartilhar assentos. Então, de novo, quando o mercado está indo mal, de nada começa a surgir uma ideia muito inovadora. Vamos começar a compartilhar. A economia compartilhada já está presente no setor de carro por aplicativo, sim, comida. Por que não compartilhar uma aeronave? E assim que começou. E de lá para cá, o que mudou é que hoje nós temos tanto uma solução de tecnologia como um hangar próprio, uma solução de gestão de aeronaves, frota própria, pilotos próprios e estamos crescendo, querendo criar uma solução, de fato, do tamanho regional, não apenas focando numa única cidade. Vamos dar um exemplo prático. Alguém que queira ir a Nova York e não queira usar a aviação comercial, de comprar uma passagem para o aeroporto e passar pelo check-in, tudo aquilo que todo mundo faz. Se a pessoa é muito rica, ela tem um avião. Se ela tem muito dinheiro, ela contrata um avião só para ela. Se ela não tem tudo isso ou não quer gastar tudo isso, aí é que ela recorre a Flapper, é isso? Ela pode ver um voo que vai ter a conveniência, quase toda a conveniência de um jato executivo, mas ela vai compartilhar o avião e os assentos, ou seja, mais gente também está indo para Nova York, e vão dividir aquele valor do voo, é isso? Mais ou menos. Hoje no mercado você tem diferentes níveis de clientes. Você tem os ultra ricos que possuem seus próprios aviões, mas raramente alguém voa tanto para justificar todos esses custos. Então, neste caso, o que a gente recomenda é tente subfretar um pouco dessa capacidade ociosa para terceiros ou vamos buscar um sócio para se juntar contigo para ser dono de avião. É uma das soluções. Mas acontece que também esse mesmo dono voa muito e ele não precisa. Mas vai ter sempre alguma pista onde ele não consegue pousar com seu Gulfstream, com seu Global. E aí onde entra o que é compartilhamento de aeronave. Ele pode compartilhar um terceiro, um quarto, um quinto de um avião como um King Air, por exemplo, muito popular, por exemplo, Centro-Oeste, né, mercado lá dos grandes fazendeiros, ou ele pode alugar. Que é um avião menor. Exatamente. Então, vamos supor, perto você voa... de um Gulfstream. Exatamente. Você voa 20 horas por mês, é muito. Tem a sua própria aeronave. Você voa de 8 a 15, eu acho melhor compartilhar. Você voa menos do que 5 horas, neste momento, na fase inicial, melhor alugar uma aeronave. Então, nossa solução, ela atende esses diferentes níveis e é uma tendência hoje compartilhar ativos de luxo, porque pagar todo esse custo acaba sendo muito caro. Qual a manutenção de um avião hoje no Brasil? Custa quanto? Obviamente, são vários aviões, dependendo do preço,
a equipe que precisa. Tem aviões que exigem 2 pilotos, um piloto e copiloto. Tem aviões que não precisam de tudo isso. Você falou de um King Air, um piloto só, se não me engano, né? No setor de táxi aéreo voamos com 2 pilotos. Sempre voa com 2. Privado voa com 1. Tá, ou seja, um Gulfstream, independentemente da situação, tem que ter 2. Sim. Porque eu já estou falando de uma outra situação. Qual é mais ou menos o custo de uma aeronave, perto, por exemplo, de ter a mesma aeronave nos Estados Unidos, até porque é o maior mercado, o Brasil é o segundo maior mercado. É muito mais caro manter um avião aqui no Brasil, seja pelas questões de câmbio, seja pelas questões tributárias brasileiras, ou pelo menor uso e, obviamente, que o custo por hora vai sair cada vez mais caro? Brasil deve ser um dos mercados mais caros do mundo para a aviação executiva. Estados Unidos é uma meca e lá existem vários benefícios fiscais, também de ponto de vista geográfico. É um mercado perfeito para a aviação executiva. Mas, independente disso, eu sempre digo, o custo mínimo para você de manter um jatinho por mês vai dar 150 mil no Brasil. Esse é o mínimo dos reais. Exatamente. Tá. Então, é um serviço caro. Agora, se você alugasse essa aeronave 20 horas por mês, você já consegue reduzir seus custos, às vezes, até 80%. Então, aluguel para terceiros é um jeito, dividir a aeronave é um jeito, e senão a gente acaba gastando muito e é um custo, assim, realmente só para um grande empresário. Apesar do custo, o Brasil ainda é o segundo país que mais tem jatos executivos, é isso? Exatamente. Só perdemos para os Estados Unidos. Exatamente. E aí, o porquê que o Brasil tem esse número de aviões? São as condições geográficas? Eu tenho hoje, sim, um transporte rodoviário. Eu tenho rodovias insuficientes no país pelo tamanho que tem. Ferrovias, então, quase inexistem para, por exemplo, transporte de pessoas, é praticamente inexistente. Transporte também fluvial por barcos é muito pouco também, ou seja, a alternativa seria aviões. Se for em lugares mais distantes, você teria necessidade de aviões. Essa é a razão pela qual eu tenho hoje esse segundo mercado brasileiro? É um dos motivos. Brasil, igual ao Oriente Médio, não possui, por exemplo, uma rede de ferroviaria muito bem desenvolvida. Por isso que no Oriente Médio todo mundo voa, no Brasil também. A diferença é que lá o serviço de aviação comercial é muito mais desenvolvido. E aqui no Brasil, infelizmente, se a gente olha o tão chamado coeficiente Gini, o Brasil é um dos países com mercado menos desenvolvido do mundo. E aí o que acontece? Você sendo empresário, você precisa chegar pontualmente em algum lugar. Você vai usar a aviação executiva. Então, fatores estruturais são muito importantes. Segundo, é um mercado com grande tradição na aviação. Terceiro, tem muita gente que pode ter uma aeronave própria. Apesar de tudo, o Brasil é um país de riqueza, é um país de grandes empresários, é um país de grandes artistas. E a aviação executiva resolve tudo isso e, além disso, também serve para serviços aéreos especializados, como atendimento de comunidade indígena, serviço de carga especializada, serviços aeromédicos, que cada vez mais são importantes porque a nossa população envelhece. Então, se a gente junta tudo isso, o mercado está indo bem. Ele está num momento interessante de aceleração e o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo nos últimos 5 anos no setor de aviação executiva. E essa aviação executiva, você mencionou vários tipos de aviação executiva e de usos de uma aviação executiva. Mas o luxo, a ideia de jatinho particular é sempre uma ideia de luxo. Aviões de luxo são muito comuns no Brasil? De jatos executivos? São, e estamos falando de todos os tipos. O Brasil possui alguns dos maiores e melhores jatos do mundo, como o Global 7500, como agora Gulfstream G700. Então, não existe limite. O Brasil possui uma frota excelente. A necessidade, o cliente brasileiro é muito diferente do cliente americano, que você disse que é uma meca, é muito mais fácil você ter, o preço é melhor, a situação é mais... Você tem também uma enormidade de aeroportos pelos Estados Unidos inteiro. E é um país de proporções muito semelhantes ao Brasil. Mas o passageiro brasileiro, o usuário de jato executivo, ele é mais exigente, ele tem diferenças muito claras em relação ao americano e talvez ao europeu? É um assunto muito interessante. O cliente americano, ele trata avião executivo como uma ferramenta. Ele é muito mais acostumado com o tão chamado corporate aviation.
Então, lá, pessoal, compartilha, vê isso como um incentivo fiscal, etc. O público brasileiro é mais exigente, o pessoal tem uma certa afeição pelo seu avião. Eles tratam isso como algo muito pessoal. Então, personalizam tapetes, às vezes acontece que o cliente não quer compartilhar porque aquela coisa dele é um símbolo também de status, né? Então, é um público bem diferente. A exclusividade tem um valor mais alto no Brasil, o fato de ter um jato. E existe também um fato importante que é, no Brasil, isso acaba sendo uma ferramenta de network. Então, eu vou te alugar minha aeronave pelo fato de que você me ajudou naquela época, etc. Então, acaba sendo uma ferramenta de fazer negócios. Já nos Estados Unidos, isso não é tão comum. As pessoas geralmente buscam por uma solução mais comercial. Isso é bom e isso é ruim. No nosso caso, atrapalha um pouco a gente, porque o cliente, em vez de utilizar um serviço padronizado, vai sempre buscar por um amigo que possui uma aeronave. Mas é um aspecto cultural, isso está mudando um pouco e eu acho que simplesmente faz parte. E por que você acha que o brasileiro tem esse hábito de se sentir exclusivo e achar que não vou alugar meu jato porque eu personalizei tanto, a minha esposa gosta desse tapete, não quero que ninguém use. Por que você acha que o brasileiro é tão diferente? Até porque boa parte desses hábitos são copiados em algum momento dos americanos. Não é novidade para ninguém, razões óbvias, os americanos são a indústria cultural do mundo, a maior economia do planeta, e está tudo bem, isso não é um problema. Mas se copia só até certo momento, depois inclui-se, digamos, a cultura local. Por que você acha que o brasileiro tem essa diferença de tratar o avião como, bom, isso aqui é só meu, eu não vou ficar alugando, ou só vou fazer com essa questão do network que você fez menção? Eu acho que no Brasil tem essa questão de... os círculos sociais são um pouquinho mais fechados, nesse público mais exigente. Então, realmente, a aeronave é minha e talvez dos meus amigos, mas nada fora do nosso círculo aqui das pessoas que estão privilegiadas. Isso existe. Tem isso. Tem questão de, mesmo no público de alto nível, tá? De sensibilidade ao preço. Se eu posso ser dono de avião, eu não quero alugar ou quero pagar mais do que eu deveria, porque eu sei que alguém tem uma margem, etc. E as pessoas realmente perguntam às vezes, mas quanto que você ganha com aquele voo? Eu falo, aí é um resultado de custos operacionais, etc. Então, existe também essa curiosidade de quanto ele, de fato, gastou, né, com o serviço. Mas, em cima de tudo isso, eu acho que brasileiro é um povo que é, ao fim, muito social, etc. Então, eu acho que se existe hoje algo que seja mais difícil, né, comparando com o padrão americano, essas diferenças vão ser superadas. Lembra muito bem quando chegou no Brasil o serviço de carro por aplicativo, etc. Todo mundo também falava, isso aqui não vai dar certo. Hoje estamos falando que carros autônomos não vão dar certo. Tudo isso é questão de tempo. Eu acho que eu pessoalmente fico muito feliz que eu comecei meu negócio aqui, porque é um mercado tão exigente de que o que nós aprendemos aqui, nós estamos utilizando hoje no mercado internacional e flui muito melhor. Porque fomos treinados com um cliente mais exigente e um mercado muito, muito sofisticado. Você foi da Easy Taxi, não foi? Você foi um dos fundadores da Easy Taxi. Um dos sócios. Não fundei a empresa, mas entrei logo no início. Tá. A Easy Taxi foi vendida posteriormente, né? Aquela experiência te ajuda hoje a fazer esse serviço da Flapper melhor? Com certeza, porque no final das contas é uma plataforma de tecnologia. E onde que você busca a inspiração da Easy Taxi ou do relacionamento com o público consumidor para aplicar num negócio que tem semelhanças, mas eu estou falando com, digamos, poder aquisitivo muito diferente? Para você ser um empresário num setor muito difícil, você tem que ser uma pessoa muito inovadora. Às vezes o pessoal nos chama de louco. Porque imagina o que eu estou fazendo. Eu estou, através de um aplicativo, vendendo um serviço cujo ticket médio é de 100 mil reais. Nós temos, sim, clientes que entram no aplicativo e compram um voo que custa 400 mil reais. Então, eu basicamente peguei aquela simplicidade de um aplicativo de táxi e apliquei isso num setor ultra conservador, ultra rico de táxi aéreo. Isso é para poucos. Não todo mundo poderia ser inspirado com
um serviço qualquer. A gente pegou justamente aquele serviço que parecia uma coisa impossível e fez acontecer. Então, acho que a mecânica é a mesma. É um táxi e é um taxi aéreo. E cliente. Cliente muito mais, obviamente, difícil, sofisticado. Mas, a princípio, a lógica é a mesma. Paul, qual é o futuro que você vê para a Flapper no Brasil, levando-se em conta já aspectos que você mencionou anteriormente, que inibem o investimento ou que prejudicam a análise do negócio no longo prazo, apesar de ver crescimento e potencial cada vez maiores? De novo, acho que empresário é um tipo de pessoa muito otimista. Com ou sem imposto, a gente se vira. Vamos transferir uma parte do nosso negócio para um outro país? Talvez sim, mas a gente vai permanecer aqui no Brasil com pessoas, sede, tudo que já foi estabelecido e onde eu continuo dizendo que as pessoas do Brasil são muito qualificadas e hoje, pelo custo, é um dos melhores países do mundo para você ter uma sede global de uma empresa. Continua sendo, apesar de tudo. Futuro, per si, eu vejo como um futuro muito inovador, baseado na aviação elétrica. A gente é uma pioneira, empresa pioneira no Brasil para trazer as aeronaves elétricas. Estou indo agora no domingo para Los Angeles para ver mais um teste de uma aeronave 100% elétrica, cujo Flapper é cliente. E acreditamos plenamente que, pelo mínimo setor de aviação geral, aqueles voos curtos de até 1 hora, eles vão ser eletrificados nos próximos 10 a 15 anos. Queremos ser pioneiros. E, quem sabe, logo, você vai voar até Guarulhos num semi-helicóptero elétrico, tão chamado eVTOL, ou seja, aeronave de decolagem e pouso vertical. A gente está falando de aviação executiva e você tinha mencionado helicópteros também. São Paulo é das cidades que mais tem helicóptero no mundo, é isso? Sim. Para esse transporte, sobretudo, de executivos. Exatamente. Aí a dificuldade do trânsito da cidade ou é a comodidade que isso ofereceu a esse executivo que ele não quer abrir mão mais? Trânsito como principal motivo, muitos prédios altos. São Paulo é a cidade com maior número de prédios altos mesmo do mundo, condôminos, etc. E está piorando, ou seja, o trânsito em São Paulo está piorando. A cidade está aceitando cada vez mais projetos de altos prédios. Sim, claro. Cada sabe, apartamento é um carro, pelo menos, quando não 2 ou 3. Mas também existe um outro fator, que é a aceitação da população. Hoje, se você olhar uma cidade como Nova York, que é a segunda maior do mundo, a Nova York possui efetivamente 4 helipontos. São Paulo possui mais de 200, deles, pelo mínimo 30, nós utilizamos diariamente. Então, a gente está comparando dois mundos muito diferentes. E por isso eu acredito que também vai ser a primeira cidade para criar efetivamente esse serviço de aviação elétrica, porque já temos infraestrutura e já temos uma massa crítica de pessoas. Vamos lá. Quantos helipontos tem em Nova York? 4. E no Brasil, aqui em São Paulo? Mais de 200 homologados pela ANAC. Nossa, que diferença! Exatamente. São mais de 255 helicópteros que eu contei um por um, com todos os helipontos aqui e heliportos que estão baseados na cidade de São Paulo. Então, para tráfego executivo, sabe, para tráfego de, ao fim, mais nível alto, é incomparável. Paul, quanto tempo você já está no Brasil? São 12 anos. 12 anos. Eu tenho ouvido aqui de vários empresários, estrangeiros ou brasileiros, eles dizem que o Brasil é um país que tem potencial gigantesco, eles são muito unânimes, obviamente que discutem os problemas, lamentam pelos problemas, dizendo que alguns problemas não precisavam acontecer no Brasil, mas eles dizem que o país é um país, um dos poucos que pode crescer 2 dígitos por ano se tiver o seu negócio, né? A economia não cresce 2 dígitos, mas o negócio pode crescer porque há demanda. Muitos citam a cidade de São Paulo, mas muita gente cita cada vez mais o Centro-Oeste pela questão do agronegócio. Você tem essa visão otimista também? Ou seja, se não se permitir erros institucionais, sobretudo do ponto de vista do governo, que não influenciem diretamente em tirar o ímpeto desse empresário, esse crescimento é inevitável, esse potencial é inevitável? É um país com muito potencial, eu concordo, é um país que possui muitos recursos naturais, que, por exemplo, meu país, Polônia,
Não tinha. E olha que Polônia se estabeleceu como segundo país na Europa que mais cresceu nos últimos 35 anos. E o Brasil deveria ser igual à Polônia, deveria crescer continuamente. Eu acho que um grande problema é a gestão da economia. Isso tem que melhorar, previdência social, um ecossistema mais favorável para o empresário, mas também a atração de talento. Olha, eu sou um gringo que veio para cá, criei minha família, moro aqui, sou grande embaixador do Brasil e passei por toda essa dificuldade, criar CPF, visto. É uma aventura. Então, acho que temos que atrair mais talento. Região de Centro-Oeste, excelente exemplo. Pessoas com um pensamento muito progressivo, grandes empresários, né? Pessoal que gosta de empreender. Tem parte de cultura, sertanejo, agro, né? Obviamente. Então, acho que faz total sentido. E, ao fim, tem que liberar aquele potencial que está... tá escondido, né? Você fez menção à Polônia, você é polonês. A gente tinha uma Polônia na época do comunismo, quer dizer, do comunismo não, da agressão comunista aos poloneses. A Polônia não era um país comunista porque queria, porque tinha uma invasão soviética naquele momento. E depois vimos uma Polônia hoje que não quer nem conversar com nada que pareça com a esquerda política e muito menos o comunismo, que acho que é proibido hoje no país, né? Sim. E a Polônia está atraindo cada vez mais talento e investimento. Regras claras, segurança jurídica e propensão a atrair esse investimento que vai fazer o país crescer. Como é que você está vendo a Polônia de trás, de hoje, comparado, obviamente, com o que foi? Porque parece ser um exemplo europeu, inclusive. Exatamente. É o segundo país que mais cresceu na Europa nos últimos 35 anos, atrás da Irlanda, que é um país muito pequeno, que cresceu a princípio graças a empresas de tecnologia. Então, acho que a economia da Polônia é um caso um pouco mais parecido com o Brasil. Nos mesmos anos, 90, 91, um país deixou de ser um país efetivamente comunista, enquanto o Brasil também saiu de regime militar, e os dois se abriram. Só que a Polônia conseguiu se abrir de forma mais eficiente, criou alianças na Europa, entrou na União Europeia, entrou no OTAN e começou a se abrir aos poucos. Porque a gente viajava até a Alemanha para comprar TV, para te dar uma ideia, para comprar roupas. Realmente o mercado doméstico era muito restrito. E também investiu muito na educação. Hoje não temos muitas diferenças na sociedade. Você nasce, mesmo que você nasce pobre, você tem toda essa chance de crescer, de se tornar alguém. Eu acho isso muito importante. Brasil, obviamente, tem que também investir na abertura econômica, tem que fazer uma boa gestão da economia. Eu acho que a gente pode aprender bastante um com o outro. Eu, pessoalmente, estou tentando criar muita ponte entre Polônia e Brasil, porque eu acho que são países que têm, de uma certa forma, são muito diferentes, mas têm uma coisa muito parecida, que é a sua história. E, ao fim, realmente, Polônia, de ponto de vista política também, evita muito extremismo, sabe? É um país que ele vai sempre variar de centro-esquerda a centro-direita, mas não acontece nada que seja muito, vamos dizer, drástico, né? E eu acho que essa estabilidade, o que acontece? Ela atrai investimento estrangeiro. Sim, estabilidade institucional é o segredo para Se você não assusta investidor, ele vai vir. Como brasileiro, e eu tenho estudado o caso polonês, é impressionante, parabéns pelo país. A revolução, podemos chamar até silenciosa, que tem se feito lá, né? É impressionante, parabéns pelo caso polonês e pela Flapper também. Bom, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui na entrevista. Sucesso, viu, mais uma vez.